Olá, bem-vindo, bem-vinda. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. A hora que você entrar em contato com o nosso videozinho, né? Nosso áudio. Amigos do Quai, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Agradeço a participação de todos. 18 horas, né? No nosso combinado. Vamos fazer a nossa leitura de hoje. Vamos falar sobre Herodes e João Batista. Mas primeiro, aproveitando que os amigos estão aqui, as amigas, vamos fazer a nossa prece de oração, nossa prece de abertura. Pai de infinita bondade, te agradecemos pela oportunidade que nos dá todos os dias, nessa presente encarnação, nessa presente vida, para lermos, para estudarmos, para relembrarmos as passagens de Jesus, teu Filho maior, que esteve entre nós e está agora aí no céu, no universo, cuidando do nosso planeta, cuidando de todos nós. Agradecemos por cuidar de nossa jornada de trabalho, da nossa jornada de vida, e pedimos que envie para nossos lares, nossos mentores, nossos anjos de guarda, para nos intuir, nos inspirar, auxiliar na leitura, para que a leitura saia saudável, coerente, com as palavras, com o entendimento que o mestre quis passar para nós quando esteve aqui. Então, com o Pai Nosso, daremos por início a nossa leitura de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja, e damos por aberto a nossa leitura de hoje. Como que vai funcionar? Os amigos que estão aqui já sabem, né? Muitos aqui já sabem. Mas sempre é bom falar, porque sempre tem pessoas novas, graças a Deus, né? Graças a amigos e a vocês que nos acompanham. Sou muito grato pela receptividade, pelo carinho, pelas mensagens deixadas, principalmente no Quai, né? Pelos emojis, pelos corações, né? Também sinto, pode ver que eu curto cada mensagem, né? Tá lá, o autor curtiu, pode ter certeza que não foi nenhuma filha, não foi nenhum empregado, nenhum funcionário, fui eu mesmo, pessoalmente, porque eu fico muito grato com o carinho, com as frases que vocês mandam para mim, porque cada frase que vocês escrevem, eu sei, ali vocês estão colocando amor, vocês estão colocando boas vibrações, e isso chega até mim. É onde eu me sinto feliz, é onde eu me sinto em paz. Por isso que nós temos que cuidar até o que nós escrevemos nas mensagens de WhatsApp. Então, quando a gente deseja algo bom para a pessoa recebe. Não, às vezes nem percebe, mas recebe. Dá aquele sorriso, dá aquela alegria, trabalha feliz, vive o seu dia feliz. Então, você já deu um bom dia para a pessoa que você ama, seja familiar, seja amigo, seja amiga, seja colega de trabalho. Você já desejou uma ótima semana? Bora distribuir o amor, porque o amor não é só no toque físico. Nas palavras e na escrita também se distribui. Dito isso, bora para a nossa leitura. Então daí a gente lê primeiro a passagem, né? O texto. Aí depois a gente volta e vai ler e vai aonde resolve parar para falar de uma frase, o contexto, né? Eu uso muito o dicionário porque ele nos ajuda muito, facilita muito, né? Então vamos lá. Eu tirei lá para quem gosta de pesquisar que nem eu, e vai lá, pega a sua Bíblia, pega o seu Evangelho. Eu peguei lá em Marcos, peguei em Lucas, né? Então Marcos está lá no capítulo 6, versículo 14 até o 29.
E lá no Evangelho de Lucas, está no capítulo 3, versículo 19 e 20. E depois no capítulo 9, versículo 7 até o 9. Então, para quem gosta de pesquisar, vamos encontrar lá, né? Que é a do João Batista, né? É quando João Batista deixou o nosso terreno. Quando João Batista cumpriu a missão dele e foi cumprir em outros pagos, né? Em outras terras, em outros lugares. Vamos começar? Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu relatos sobre Jesus e disse aos seus servos: esse é João Batista. Ele se levantou dentre os mortos e por isso os poderes operam nele. Pois Herodes prendeu João, amarrando-o, encarcerando na prisão. Por causa de quem? Por causa de Herodias, mulher de Filipe, que era irmão de Herodes. Pois João dizia para Herodes: não te é lícito possuí-la. Né? Herodes, querendo matá-lo, mas ele não matava porque temia a turba, né? Lembrando, turba, a multidão. Temia a reação do povo, né? Poderia dar uma revolta. Então tinha medo da turba, porque o povo, a população, tinham João Batista como um profeta. Com juramento, com profeta, por ocasião do aniversário de Herodes, ou seja, num aniversário desse de Herodes, né, na festa lá, a filha de Herodias, né, a sua enteada, a enteada de Herodes, dançou no meio deles, dançou no meio do povo, né, do povão, dos convidados, e na frente do Herodes, do rei. E agradou Herodes. Ou seja, uma moça jovem, dançou formosa ali, né? Com todo o seu resplendor, juventude, o brilho. Então, agradou, né? Agradou os olhos do rei. Agradou Herodes. Pelo que, então Herodes ficou tão feliz que prometeu, jurou dar a essa moça, né, o que ela pedisse. E ela, a moça, a enteada, desculpa, e ela, a moça, instigada por sua mãe, né, diz: dá-me aqui sobre um prato a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, né, ficou triste, mas por causa dos juramentos e dos comensais, ordenou que fosse dada a cabeça de João Batista à moça, sobre um prato. E foi dada à mocinha, ou seja, foram lá, buscaram ele, mataram e entregaram a cabeça. E a mocinha pegou a bandeja e levou a sua mãe, porque quem pediu de verdade foi a mãe, né? Aproximando-se os discípulos, né, dele, levaram o cadáver de João Batista e o sepultaram. E depois vieram, quem está relatando é Marcos, quem está relatando é Lucas, então vieram até nós e relataram o fato de Jesus, contaram a Jesus: mataram João Batista, mataram o seu primo. Agora, isso é o que nós vamos encontrar, essas frases, né? Nós vamos encontrar lá. E agora nós vamos usar o dicionário, porque tem muitas palavrinhas que, se nós usar da cabeça, como muita gente usa,
Muita gente conhece e muita gente inventa, e aí deturba, muda todo o contexto. E com o dicionário fica mais fácil, né, gente? Lembrando que eu sempre anoto. Naquele tempo, então. Naquele tempo. O que ele quer dizer quando começa assim a construção da história? No ponto, no tempo, um período de tempo, tempo fixo, definido, oportunidade. Então, naquela oportunidade, naquela época, né, Herodes, o tetrarca, ouviu relatos, mas o que está no dicionário? Relatos. Ato de ouvir, audição, coisa ouvida, relato. Reputação, fama. Então, ouviu a fama de Jesus. Né? Então, o tetrarca ouviu relatos ou ouviu a fama sobre Jesus. E disse aos seus servos, aqui servo, escravidão, né? Aos seus escravos. Esse é João Batista. Por que João era conhecido Batista? Na verdade, não era o sobrenome dele como nós temos hoje, né? Hoje nós temos um sobrenome Batista, mas é porque ele batizava. Então, é a mesma coisa, o Eduardo, o batizador. Né? E aí, de tanto João, o batizador, João Batista. Mas não porque era o sobrenome no papel dele, né? O sobrenome da identidade dele. Não, não era esse. Ele era uma espécie de apelido. Era como se fosse o Eduardo ali batizando na água ali. O Eduardo o batizador lá de São Pedro do Sul. O batizador lá de São Pedro do Sul. Aí Eduardo, o batizador. Entendeu? Tá aqui, ó. Até vou ler aqui, ó. João Batista 4. O batizador, aquele que realiza a imersão, que mergulha alguém, que lava. Então, era, né, para apresentar o Batista. Não é? Porque muita gente entende que é o sobrenome dele, mas não era. Era o apelido dele, né? Porque era a profissão dele, mas assim. Se levantou, levantar, né? Ressurreição. Então vamos aqui, tem 3 estudos, para não nos alongarmos muito. Sempre lembrando que a Bíblia tem relatos e muita mistificação, né? Mas sempre temos que procurar entender que nunca é o pé da letra, né? Quando a gente lê que sim, aconteceu, foi assim, mas as histórias, a vivência daquelas pessoas tem ensinamentos por trás. E aqui tem. E nós podemos trazer para os nossos dias atuais. Como assim? Vai ser decapitado? Não. Não, vai ter muita coisa. Aqui, ó. Por que João Batista foi preso? Porque até então, porque lembramos, João Batista é alguns anos mais velho que Jesus. Então ele foi o precursor. Ele abriu o caminho para Jesus. Ele ficava na multidão e falava, né? Contava as histórias, o que era certo, o que era errado, né? Arrependei-vos, virá após mim, João Batista falando, após mim virá aquele que verdadeiramente irá batizar vocês, eu batizo com água, o que virá após mim batizará com fogo, né? Então, acaba anunciando, eu não sou o que virá após de mim, eu não sou digno de amarrar a sandália, né? De amarrar o cadastro dos tênis hoje. Ele anunciava, então ele abriu o caminho, ele já preparou o povo, né? Ele foi preparando o povo. E até então, muitos anos, desde a juventude dele. Enquanto ele não se metia com Herodes, com o rei, né, o mandante da região, o Herodes só é um louco lá que fica gritando lá, deixa, não faz mal, né, não tá. Só que quando Herodes casou com Herodias, sua cunhada,
né, roubando, matando seu irmão para ficar com a cunhada, pegar a cunhada para ele. Isso na lei, já naquela, né, a lei nunca mudou, mas na lei de Moisés, e eles, o Herodes sabia, assim como nós sabemos, que realmente, né, não cobiçai a mulher do próximo. Imagina cobiçar a cunhada. O pecado é triplo, é dobro. Então, tá. E o João Batista, como era convicto nas suas ensinamentos, na sua crença, na sua fé, não deixou por menos. Toda vez que via Herodes, abriu o bocão. Não é lícito possuí-la. Nós, hoje a gente leva para o lado, né, sexual, mas não é lícito possuí-la, assim, tê-la para ti, pegá-la para ti, tirá-la do teu irmão. Né? Não é no contexto sexual que nós temos hoje o possuir. Né? Era do pegar, tirar do seu irmão, cobiçar a mulher do outro. Você traiu o seu irmão, você traiu Deus. Não é lícito, isso é pecado. A primeira lição, né? Devemos cuidar como nós acusamos as pessoas. Devemos cuidar como a criticamos. O que vamos fazer? Pois muitas vezes o sentimento revoltado da pessoa que nós criticamos, apontando o dedo, gritando as falhas diretamente assim, se volta contra nós, até mesmo em outras vidas. A mágoa da pessoa, o ressentimento, o rancor, o ódio, o desejo de vingança, fica querendo também outras. Só que aqui não, aqui Herodias, a mulher de Herodes, não esperou para outra vida, né? Porque lembramos, lá no começo, João Batista ficou preso por 1 ano, gente. Por 1 ano. Não foi assim. Prenderam ele, daí largaram lá, daí meia hora depois deu a festa. Não é que nem nos filmes, porque nos filmes tem que ser assim, né? Porque não dá, né? Ele ficou preso 1 ano. Só que João Batista tinha convicção no que ele estava dizendo, no que ele professava, no que ele confiava, na fé dele, na religião dele. E ele não voltava atrás, porque ele sofria tentação. Herodes ia lá, Herodias ia lá, né? E lá dizia para ele. Ele lá sofrendo, passando fome, sendo torturado, né? Sendo judiado. Coisas horríveis. Volte atrás. Pare de dizer que eu sou concubina. Pare de dizer que é pecado ficar com o cunhado, ficar com a cunhada. Pare de dizer e você terá liberdade. Pois eu não quero lhe matar. Não quero. Porque aquele Herodes não queria. Ele era um homem ruim. O passado dele não... Nesse caso, ele não viu por que matar Batista, né? Então ele queria negociar, né? Volte atrás. Só que João Batista, convicto na sua fé, na sua crença, sabia o que estava dizendo, sabia o que é a lei e não voltou atrás. Então foi ficando preso lá. E tá, vida que segue. Ele preso lá e os outros, né, Herodes. Aí chega o dia do aniversário de Herodes. A Herodes convida aquela multidão, convida toda a sociedade, imagina. E aí, era para ser a mãe, né, a mulher dele, para dançar e coisa, ela resolveu mandar a filha, né, aquela coisa, né, é jovem, a juventude nos deixa mais sedutores, né, é da natureza, né, a gente, enquanto é mais jovem, é mais sedutor, a nossa pele brilha mais, a gente chama mais atenção, não adianta. Aí,
teve a dança, né? Que quem dançou foi a Salomé, a menina Salomé, né? Com seus 15, 16 anos. Ela dançou. E aí, ela dançou tão formosamente, fez uma performance tão bonita, que todos os convidados ficaram maravilhados, extasiados. Meu Deus do céu, que show maravilhoso! Que aniversário vai entrar para a história, para o século. E aí aquilo deu uma felicidade para Herodes. E Herodes ficou tão extasiado, tão feliz, tão empolgado, que não pensou nas consequências. E o que você quiser, menina, o que você desejar, pode pedir que eu dou um jeito. Você sabe que eu sou dono de tudo aqui, eu mando e desmando, eu dou a vida e tiro a vida de qualquer pessoa com uma ordem. Faço o que quiser. Só que na cabeça de Herodes, assim como nós, quando nós temos nossos adolescentes, nossas meninas de 15, 16 anos, nossos meninos de 15, 16 anos, a gente vê que a cabecinha deles está em formação, né? Hoje, né, vamos pedir um iPhone, vamos pedir um computador, né, uma game, uma cadeira game. Nunca passou pela cabeça de Herodes, pois está aqui, não é, Eduardo falando? Nós estamos contextualizando, porque quando a gente contextualiza, fica mais fácil de entender o motivo. Nunca passou pela cabeça de Herodes que a menina ia pedir a cabeça de João Batista. Uma criança, 15 anos. E naquela época eram mais inocentes ainda. Né? Não tinham. Só que, para ver que a maldade, ela usa vários meios, vários artifícios para conseguir o seu intento, conseguir o seu objetivo. Aí você, eu, quando entramos em contato, pensamos, mas foi só lá. Você é com o João Batista. Capaz que acontece comigo, vai acontecer comigo. Sim, perder a cabeça, se Deus quiser, não, né? Mas o que está por trás acontece, meus amigos, minha amiga. Só que com vários ângulos, várias performances, vários tipos diferentes, resultados diferentes. Mas o enredo, os artifícios que o mal, que a maldade usou naquela época para ser contra o profeta, contra João o Batizador, usa contra você, minha amiga, usa contra você, meu amigo, minha amiga, nossos irmãos, usa contra mim, usa contra nós, e vai usar por muitos anos, que é o artifício da influência. Aí você está dizendo, não, isso aí não acontece, isso aí é bobagem. Lembrando, quem é que influenciou a menina a pedir a cabeça de João Batista? E nem foi um desejo de verdade, não foi um desejo da menina. Ela não parou para pensar assim, porque talvez ela pediu um vestido, talvez ela pediu para casar com alguém, talvez ela pedir, sei lá, uma viagem. Né? A mãe dela induziu. Não estou dizendo aqui que as mulheres são ruins, não. Estou dizendo que o fato aconteceu. A mãe dela induziu. E essa sugestão que a mãe dela deu, porque quem estava com raiva, quem estava com ódio, quem estava com mágoa, quem queria vingança, não era a menina. Não era nem mesmo Herodes. Pois aqui o texto já deixou bem claro. Herodes não iria matar João Batista. Ele ia deixar preso lá, para sempre. Prisão perpétua. Mas não ia matar. Porque ele tinha medo da reação do povo, da revolta do povo. Né? Então ele não ia matar, ele já tinha decidido que não ia matar. Por isso que ele se entristeceu, porque ele pensou, putz, tanta coisa para essa menina pedir, meu Deus.
E essa menina pede logo o que eu não quero fazer. Mas como é que eu vou ir contra esse povo? O que vão pensar de mim? Que eu sou um ditador fraco. E contra os fracos, eles conspiram, eles matam, eles tiram do poder. Então eu não posso demonstrar fraqueza. Ameniza a culpa? Ameniza. Mas não tira a culpa dele não, ele participou da morte sim. E pagou depois. Mas olha só, por causa de um desejo de vingança da mulher, né, Herodíades, da mulher de Herodes, por causa do desejo de vingança dela, ela envolveu mais 2 pessoas. Então, 3 pessoas foram culpadas, né, na morte e se envolveram no enredo de morte de um ser humano, no caso João Batista, por causa de um. E isso acontece nos dias atuais e há séculos. Exemplo, eu gosto sempre de dar esse exemplo porque é assim, todo mundo tem tio, um irmão. Mulher é menos, mas está acontecendo muito, né? Que tem problemas com o alcoolismo. Bebe demais, vício do alcoolismo. E todo mundo já ouviu falar, ou já viu um vizinho, alguém, que foi internado, fica 3, 6 meses, uns 7 meses, 8 meses internado. Eles voltam gordo, né? Porque dependendo do lugar lá, é o sítio, é uma fazenda, então eles voltam até recuperados. Só que eles voltam para a mesma localidade, mesma cidade que moravam, mesmo bairro, as mesmas amizades, o mesmo fluxo de pessoas. E aí, eu já vi isso, gente. Agora eu vou contar um relato porque eu já vi isso. Eu tentei salvar, mas a pessoa caiu de novo. Eu estava lá na BRF, me ajuda aqui, me ajude o ano. 2010 eu cheguei lá em Lajado, 2011 eu fiquei no dia, 2013, 2012 eu fui para noite, né, das 4 da tarde às 2h30 da manhã. Então 2012, 2013, eu estava na noite, eu era da expedição, né, carregador de caminhão. Aí um colega nosso, Vitor, me ajuda, o melão? O melão, né, ele gostava de melão. O melão tava bebendo demais, bebia mesmo. Tava se perdendo, faltando muito, aquela coisa da bebida, né? Chegando bêbado, não era uma, 2 vezes, várias vezes, aquela coisa. Tava em estado crítico mesmo. Aí, até a empresa, a BRF, ajudou, incentivou, ali, conversa, ali, a se internar e garantiram que ele ficasse o tempo que fosse. E ficou acho, quase um ano, que ele sumiu das nossas vistas. Eu até achei que ele ia embora, né? E para se recuperar, né? Ficar internado, que não iria mandar para rua. Aquilo eu até achei legal, né? Porque eu até então nunca tinha visto, né, pessoalmente. 2013. Ó, que legal. Quer dizer que se um dia eu precisar me internar, é só falar com eles que eles não vão botar pra rua, vão esperar. E tá, porque eu não sabia, né? Tá, vida que segue, passou. Aí ele voltou gordo, porque ele tava abatido. Aquela coisa do alcoolismo bravo mesmo, sabe? Voltou gordo, voltou feliz, trabalhador, voltou a outra pessoa. E olha, acho que o melão agora vai se salvar, essa clínica deu certo. Passou uma semana, passou um mês, eu vi pessoalmente. E você aí com certeza já viu também, vê e convive na família. Aí a gente trabalha em esteira, frigorífico, né, em esteira, assim, então
trabalha perto. E trabalha perto, com caminho assim, então tá sempre cruzando, sempre perto, né, de várias pessoas. Então, está aqui perto agora, daqui 1 minuto, 10 minutos, 5 minutos, já é outro que está perto, e assim vai. E aí começaram a instigar ele. Não, Melão, só uma cervejinha. Só uma cervejinha de fim de semana, Melão. Não vai. Você não é tão fraco assim. Não, um copo não vai te... E eu ali. E quem me conhece sabe. E naquela época eu era mais... Como eu era jovem. Já fui jovem. Um século passado, mas já fui jovem. Eu era mais afoito. Hoje eu me contenho, hoje eu entendo que eu tenho que deixar, eu tenho que analisar, eu tenho que pensar, eu não posso me meter assim. Tem que deixar a pessoa vivenciar, experienciar, se vai errar, se não vai, se vai acertar, se não vai. Eu tenho que deixar, mas naquele tempo eu queria salvar o mundo, era jovem, né? Queria salvar o mundo, não, eu vou deixar tu se perder por causa desses falsos aí. Aí, não aguentei, né? Eu era jovem. Lá na frente todos deles mesmo, lá. Amigos, colegas. E eles já sabiam como é que eu era, né? O religioso, o fanático, o diferentão. Que lá sabiam, desde o começo que eu era espírita e tal. Desde o começo, lá sabia. Aí eu falei, pode chamar de negão também, mas, ô Melão, tu vai tomar cerveja com esses caras? Depois de 6, 7 meses, quase 1 ano, afastado de nós, afastado dos teus filhos, afastado da tua esposa, da tua mulher, você vai tomar cerveja com esses caras? Aí os caras, mas eu tomo um copo de cerveja, sabe aqui, ó, porque o bar era na frente da firma, né, era nas sextas-feiras. Eu também ia, era sextas-feiras. Vai com nós ali, só que, Melão, no teu caso é diferente, meu, tu não pode mais encostar, tu não pode olhar pro copo de cerveja mais, porque tu não pode tomar um gole mais. Se tomar um gole, para quem é viciado, para quem já foi pego, volta. Você vai voltar para casa pelado, não pelado, mas assim, sem dinheiro, sei lá, volta, esquece tudo. E os caras ali, que nem a mulher, a mãe da menina, Salomé. E as falsas amizades, né? Que querem um momento, eles não pensam no bem-estar do ser humano, eles querem um momento. Que o Melão é um cara divertido, acho que no Covid não pegou ele, é um cara divertido. E convenceram, não dá bola, isso aí, tá, fanático, doido, maluco. E foi. Não vou dizer que naquele dia desgandeou, não. Mas daí foi passando outros convites. Foi. Aí foi. Chegou num ponto que 2, 3 meses depois, tudo de novo. Bebendo, caindo pelas tabelas, os cachorros acordando, lambendo de madrugada no chão. Porque ele era alcoólico crítico mesmo, sabe? Aquele dos anos 80, assim, que ficaram caindo no chão. E é assim, gente, as falsas amizades. Porque no mundo, eu não digo nem falsa amizade, nós estamos rodeados de pessoas assim, que por algum motivo ou outro pega o ranço de nós, às vezes nem sabemos porque a pessoa pegou o ranço, e aí ficou aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela inveja, e ficou ali cultivando, e lubridiando as pessoas para ir contra você. Então, aqui está a mensagem, né? Mas por causa do juramento, ordenou a cidade e mandou decapitar João Batista. Aí muita gente pergunta, então, essa mensagem que você tem, então nós temos que cuidar, porque a mulher de Herodes, não foi ela que foi lá pedir, né? Não tá. Então, teoricamente, ela não tem culpa nenhuma, né? Teoricamente, Herodes também não tem culpa, né? Porque ele cumpriu uma ordem que, né, uma promessa que ele tinha feito. Só que para espiritualidade, para Deus,
para Jesus, e é assim que funciona até hoje e para todos os tempos. Herodíades, que deu a sugestão, que instigou, que influenciou a sua própria filha a ir lá e pedir a cabeça de João Batista, foi ela que matou. A mesma coisa que quem deu a machadada lá, a guilhotina no pescoço, foi ela que matou. Não foi ela, literalmente, né? Foi o cara lá, mas foi ela que matou. Foi a menina que matou. O Herodes que matou e o cara lá, o executor, né? Então, imagina. Herodíades, a mulher, por causa de um sentimento de mágoa, ela estragou a vida, né? Trouxe dívidas kármicas para ela e mais 3 pessoas. Então, por isso que Jesus pede para cuidar nossos pensamentos, cuidar o que nós desejamos, cuidar o que nós influenciamos no nosso semelhante. Porque a gente diz, não, eu não fiz, eu não faço. Mas a gente instigou, né? Quando a gente acha engraçadinho traição, acha engraçadinho ser o gostosão, a gostosona, né? Os pegadores, as pegadoras. Eu não faço. Mas se eu acho engraçadinho, se eu tô ali no meio ali, até o cara. Então, cara, isso mesmo, tem que aproveitar até jovem, tem só 20 anos, tem mais 10 anos pela frente, aos 30, e depois começa a pensar em sossegar o facho. Eu estou instigando a pessoa a se trair, a pessoa adquirir karmas para a sua vida. Então, essa é a gravidade que as pessoas não se apercebem, e nós estamos aqui, nós não é só eu, gente. Há uma gama enorme espalhada por aí, pessoalmente também. Estamos espalhando que a gravidade não é só no físico, só no ato do matar, do roubar, do palpável que o ser humano prende ali e tal. É no pensamento, é nas atitudes, é na frase, é o que eu incentivo o meu irmão, minha irmã a fazer. Esse é o grande ensinamento dessa mensagem. Né? Outra coisa que eu anotei aqui, deixa eu ver se eu já falei. João Batista ficou 1 ano preso, mas mesmo assim ele não deixou de firmar suas ideias, suas convicções. Né? E também tem uma analogia com a morte de Jesus, né? Como assim? Jesus morreu crucificado. Né? Por que Jesus morreu crucificado? Por não voltar atrás das suas ideias. Né? Jesus, porque assim como João Batista, se Jesus tivesse lá perante Pilatos, né, se ajoelhado lá, não, eu paro, me deixa solto, me solta, eu não vou falar mais, eu vou viver minha vidinha, eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou viver minha vidinha, eu não vou falar mais nada, eu vou voltar atrás, eu não vou dizer nada. Estava vivo até hoje, né? Assim. Só que Jesus tinha convicção, propósito, sabia a sua missão e sabia o porquê que estava ali, e o porquê que tinha que falar, e o porquê que tinha que enfrentar todo um sistema. E sabia que ia haver consequências, assim como com todos nós. Né? Hoje não matam nós, né? Assim, alguns, né? Mas nos separam. Pintam uma ideia diferente de nós. Botam nós como os errados. Botam nós como os estranhos, os malucos, os evitáveis. Né? É uma morte espiritual, né? Não é a morte física, não é o sacrifício físico, mas é espiritual. E naquele tempo não, naquele tempo era a morte física mesmo. Quem ousava ir contra o sistema. Hoje tentam afastar nós. Aquela é maluco, aquela é maluca, aquela é fanática, é fanático, não dá bola. E afasta. Hoje a morte é assim que faz, a perseguição. Então, né? E por que estamos comparando o que João Batista com Jesus? Nessa parte de sacrifício. Né? Uma analogia com Jesus. Jesus morreu crucificado. Não
por não voltar atrás de suas ideias. João Batista, né, também manteve seus princípios. Como nós vimos lá, ele ficou 1 ano preso. Ficou 1 ano sendo tentado. Não, se tu parar de gritar meu nome, de falar mal do meu casamento, que eu estou com a minha cunhada, que é errado, eu te solto. Eu deixo você pregando, anunciando, falando, batizando. Só que daí ele iria contra a lei de Deus, né? Contra os princípios morais. E não foi. E por isso teve a vida. Mas assim foi. E aí a pergunta que fica para terminar o nosso estudo, né? Terminar a nossa leitura. E eu? E você? E nós? Será que eu estou mantendo os meus princípios morais? Será que nós estamos mantendo nossos princípios morais? Ou para não perder o emprego? Com medo de perder o emprego, né? Porque com medo de perder o emprego. Com medo de perder a pessoa que ama ou pretendente. Com medo de perder as amizades. Com medo de não ser aceito por um determinado grupo, ou uma determinada comunidade, ou uma determinada cidade, ou determinada região, ou determinado país. Por medo de opiniões alheias. Por medo, 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 medo. Você abre mão um pouco das suas convicções, dos seus princípios éticos, seus princípios morais, seus princípios religiosos, para agradar grupo A, grupo B, grupo C. Quando nós fazemos isso, nós estamos indo contra nós mesmos e contra Deus, contra Jesus. Eu já passei por isso. Para caber em relacionamentos, marido e mulher mesmo, no meu caso, tive que abrir mão do meu conhecimento, do meu ser, do meu eu. E, gente, não traz felicidade. Você tem que ser você. Você tem que ter a sua liberdade de essência, de alma. Porque o verdadeiro relacionamento, as verdadeiras pessoas que vão estar ao seu lado, vão estar, não pelo que você pode dar, mas pelo seu caráter, pelo seu jeito de ser verdadeiro. E quando nós nos anulamos, nos apagamos por um A, por um B, pela esposa, pelo namorado, pelos colegas de trabalho, pela família, né? Se eu falar isso, vão se ofender. Mas eu sei que é verdade. Eu sei que está na lei de Deus. E aí você fica quieto. Só que daí a sua consciência vai machucando, vai martelando, e você não vive feliz, você não vive em paz. Chega uma hora que explode e você tem que se assumir. Ou você é A ou é B. Então, antes de passar por esse sofrimento, já decida agora, né? Pense nessa pergunta. E eu? E nós? Será que estamos mantendo os nossos princípios como os primeiros cristãos? Porque para demonstrar fé em Jesus, em Deus, é isso aí, gente. Mesmo que tenha que perder a esposa, mesmo que tenha que perder o marido, mesmo que tenha que se afastar da família, mesmo que tenha que se afastar dos colegas de trabalho, mesmo que tenha que se afastar da cidade, do país, do mundo, do continente, ir para outro continente, e morar na África, e morar no Japão. Mas se você tem convicção, se você
crê, se você confia naquilo que você toca o seu coração, aí é católico, é evangélico, é budista, é espírita e tal, mas que toca o seu coração, isso é manter os princípios, doa a quem doer. Porque se eu me retraio, se nós nos retraímos, nós não mantemos os nossos princípios, nós estamos indo contra Deus, contra Jesus. E eu aconselho aqui ninguém ir contra Deus, contra Jesus, porque eu já fiz isso há 10 anos atrás e sofri muito. Quando a gente não quer se assumir, não quer sair do armário. Porque chega uma hora que explode, tem que sair, não adianta. Então, para não sofrer, eu já dou a dica para vocês. Para não sofrer, saem do armário agora. Lutem pelos seus princípios, pelos seus ideais, pelo que vocês confiam e não voltem atrás quando vocês veem que as pessoas estão tentando lubridiar, te tirar do caminho de Deus, de Jesus. Porque o mal usa isso. O mal usou Herodíades. Usou a menina, a inocência de uma menina de 13, 14 anos para acabar com o profeta João Batista. E o mal faz isso com toda uma ludibria, engano, sabe? Então, a mensagem é essa. Então, quando nós entramos em contato com a decapitação, é essa. E aí muita gente pergunta, né? Por que Jesus não salvou João Batista? Para terminar. Que estou vendo agora aqui, já deu 1 hora. Por que Jesus não salvou João Batista? Porque lembramos, Jesus estava perto. Pois deu tempo praticamente no mesmo dia, os discípulos de Batista foram lá, pegaram o corpo, sepultaram, e ainda deu tempo dele lá e avisar que o primo de, né, Jesus, mestre, mataram o seu primo, cortaram o seu primo, mas nós já sepultamos, tá lá, mataram o seu primo. Então deu tempo de avisar Jesus, né? Então Jesus estava lá, estava por perto. Por que Jesus não salvou? Muita gente já fez ou vai fazer essa pergunta, né? Ou vai pensar quando lê. Jesus não salvou? Para nos dar uma grande lição. Qual lição? Tá louco? Então, todas as histórias, todas as passagens, todas as vivências, não é só no material, não é só no literal, né? Ela é atemporal, ela tem ensinamentos por trás. E essa de Jesus não ter salvado João Batista é a lição que eu falei lá no começo. Nós devemos cuidar como nós acusamos as pessoas. Nós devemos cuidar como a criticamos, né? O que vamos fazer? Pois muitas vezes o sentimento da revolta das pessoas se voltam contra nós, até mesmo em outras vidas, né? Nos perseguindo. Se João Batista não tivesse xingado, né? Falado para o Herodes, você não tem direito de possuí-la, que era a mulher do irmão dele, né? Do Herodes, era cunhado. Mas tá certo. Mas não precisava fazer alarde gritando, né? Chamasse para um canto e falasse, mas não gritando. Instigou. Se não tivesse, porque Herodes não queria matar João Batista. Herodes não ia matar João Batista. Houve todo um sistema. João Batista talvez teria visto Jesus, vivido com Jesus e ficado até uns 80 anos de idade. E a lição de Jesus, por não ter salvado ele na hora, justamente para nos dizer assim, olha, nós somos responsáveis pelo que nós falamos, pelo que nós fazemos e pelo que nós pensamos. Todo ato tem um resultado. Não há causa sem efeito. Tudo que vai, volta.
Por isso que Jesus não salvou, né? Então, bora darmos por encerrado nossa leitura. Amanhã será a primeira multiplicação dos pães. Então, bora terminar, fazer nossa prece de encerramento. Desculpem o barulho. Pai nosso que estás no céu. Primeiramente, Deus, Jesus, mentores, anjos de guarda. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos, juntos aqui, através das redes sociais, aqui em casa, em nossos lares, onde quer que estejamos, em nossos carros, para mais uma leitura, mais um momento de celebração, de encontro fraternal entre irmãos e irmãs de alma. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade, te agradecemos, Jesus, agradecemos aos mentores pelas inspirações, pelo cuidado com todos nós, por esse alívio, por essa paz. Com o Pai Nosso, damos por encerrado a nossa leitura de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos e a todas. Fiquem com Deus, na mais santa paz. E até amanhã, se tudo der certo, se Deus quiser, e Ele vai querer. Abraço.